Qual dos dois era o time pequeno? Bem, vamos tentar falar um pouco sobre isso aqui. Essa aqui é a análise pocket de Fluminense 1, Atlético Goianiense 0. Jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Tem volta na semana que vem, na quinta que vem, na verdade, para decidir quem vai ser o classificado. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista. Por formação, eu sou tricolor de coração, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, o ambiente está um pouco azulado, estamos testando aqui uma nova iluminação. Aos pouquinhos a gente vai chegando aqui para o cenário e colocando aqui, mais efeitos para melhorar a qualidade. Já melhoramos um pouco o áudio. Vai deixando seu like aí embaixo para dar essa moral. A pergunta que está feita aí, já que nós vamos analisar esse jogo que vale mais de 2,5 milhões de reais, a classificação para as oitavas de final, é porque o Fluminense não teve uma postura de time grande. Se um alienígena que joga futebol tivesse assistido essa partida, talvez tivesse a impressão de que o time grande ali era o Atlético Goianiense, que estava jogando fora de casa, ou que eram pelo menos times do mesmo nível. Apesar da vitória, a atuação não foi muito boa, então assim, isso daqui é um choque de realidade, tá ok? Se você é o torcedor que venceu, você tá felizão e etc, cara, deixa pra assistir isso aqui sexta-feira, por aí, quando você tiver já, comemorei, agora eu vou pensar mais nos jogos de semana que vem, assiste. Só pra você, porque a gente tem um trato aqui, entendeu? Você não assiste falando, vai comemorar e etc, porque você tá assistindo já na quinta, sexta-feira, e eu faço a minha análise aqui. Show? Então vamos lá. Por que eu tô falando isso de time pequeno e etc? Que o Fluminense joga dessa forma e entrou para jogar assim quanto o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense, sabendo que o Fluminense talvez tentasse ali um ímpeto inicial, depois de muito tempo o Fluminense volta a não fazer um gol no primeiro tempo, Na verdade não fez contra o Flamengo, mas depois de muito tempo, eu não me lembro, o último jogo, acho que o último jogo tinha sido a final da taça do Campeonato Carioca, em que nenhum time fazia gol no primeiro tempo em um jogo do Fluminense. Muito estranho isso. E eu achei interessante que Wagner Mancini disse o seguinte antes da bola rolar, que ele iria marcar alto e ficar com a bola para frear um possível ímpeto inicial do Fluminense. Bem, até os 5 minutos ele não conseguiu. O Fluminense teve 3 chances na bola aérea, explorando as cabeçadas de Nino. Depois disso, o Atlético Goianiense conseguiu com êxito a sua tentativa de jogo, o seu plano de jogo. Entre os 10 e 20 minutos, o Fluminense até conseguia ficar um pouco com a bola, o Atlético não ficava sempre com a bola, só que era um time lento, e na verdade isso se estendeu durante todo o jogo. Até teve uma chance numa jogada de Nenê, uma cavada que ele dá, Luiz Henrique toca de cabeça e o Wellington Silva meio que chega correndo, a bola bate nele, mas o Fluminense era um time inoperante no ataque. Só Luiz Henrique jogava, Nenê até tentava aparecer para o jogo, sendo justo aqui, tento sempre coerente com o que eu vejo do jogo, e Nenê tentava aparecer de fato para o jogo. Mas a impressão que dava é que o Atlético montou um esquema para que a flutuação, palavra que o Odair Hellmann tanto gosta, não acontecesse. E que ele conseguisse flutuar, mas não recebesse a bola nunca em condições de dar uma finalização, que é o seu melhor efeito. Tanto que a única chance que o Nenê vai ter no primeiro tempo é na cobrança de falta aos 38 minutos, quando ele bate no ângulo e o goleiro do Atlético Goianiense faz a defesa. Mas você vê, só numa bola parada aos 38, ele não teve tantas chances. O Fluminense, no meio desse jogo, entre isso que eu estava falando e já o final, o último lance do primeiro tempo, praticamente essa falta de Nenê, o Fluminense teve dificuldades demais na criação. Eu falo mais sobre a atuação dos jogadores na análise individual, que sai nessa quinta-feira, mas ficam uns pontos aqui. Por exemplo, o Fluminense sofreu demais porque o meio de campo não construía. Dodge, muito burocrático, olhando sempre para trás, dificilmente jogando para frente. Michel Araújo, muito mal. Michel Araújo estava muito mal. O Wellington Silva estava tenebroso. O Wellington Silva errou tudo que tentou no primeiro tempo e enquanto esteve em campo. Então, assim, o Fluminense sofria, tinha dificuldade para poder criar, porque aí tinha, nesses dois jogadores que eram os dois pontas, que são os pilares ali do time de Odair Hellmann, muito mal, o Wellington Silva e Michel Araújo, Nenê preso no meio da marcação no meio, só Luiz Henrique jogava. O Fluminense só conseguia criar uma jogada quando o Luiz Henrique saía da área. Ele tentou inverter Michel e Wellington Silva, tentou botar o Hudson para jogar de um lado, nada adiantava no time de Odair Hellmann, que sofria contra-ataques sempre, e os ataques planejados do Atlético sempre nas costas lateral. Lembra que eu falei sobre a atuação de Calegari e de Danilo Barcelos no domingo?
que o Corinthians facilitou esse serviço? Bem, o Atlético Goianiense mapeou isso e não facilitou e dificultou a vida dos laterais do Fluminense, com o Egídio até fazendo uma boa partida defensivamente, mas Calegari deixando muitos espaços, errando muito no início do jogo, quase entregou um gol para o Atlético. Bem, teve uma cabeçada de Renato Kaiser sozinho aos 30 minutos, mas que ele acaba cabeceando errado. Teve uma dessas jogadas de Luiz Henrique saindo, né, aos 36, ele sai da área, ele passa por 3, abre em Egídio cruza, a zaga tira, ele bate de bate-pronto, e eu até tuitei isso na hora, falei, cara, o cara que bate, dá essa batida seca na bola, não é um jogador fraco, não consegue fazer isso. O jogador fraco não consegue saber o tempo exato da bola quicar e você pegar ela subindo e a bola ir reta, forte, ela sai muito mais forte assim. Ele dá um chute desse, a bola desvia e vai para escanteio. Para o segundo tempo, o Odair Hellmann identifica um dos problemas do time. De fato, Michel Araújo era um dos problemas, coloca Marcos Paulo para tentar fazer o que o Michel não estava fazendo. Só que ele não identifica para mim o que era maior, que era justamente o Wellington Silva. Eu já falei aqui várias vezes, mereceu conseguir essa posição titular, muito pela inabilidade também dos outros jogadores, mas hoje estava terrível e não saiu no intervalo. Foram 12 minutos tenebrosos e do Fluminense como time pequeno mesmo, que no segundo tempo, jogando em casa, contra um time maior, né, na teoria, que é isso tudo que eu estou falando, né, dentro do campo de jogo, se retranca para conseguir segurar o resultado. Bem, foram 12 minutos, como eu falei, que só o Atlético jogou, o Fluminense piorou com a mexida, e não necessariamente com a entrada de Marcos Paulo, mas principalmente por ter mantido a estrutura do primeiro tempo, e eles forçando o tempo todo a jogada pela direita e pela esquerda da defesa do Fluminense. Só que mesmo assim o Atlético Goianiense não conseguia criar uma chance, oh meu Deus, de gol, que fosse extremamente perigosa. E aos 13 minutos, o Odair Hellmann faz a mudança que melhora o Fluminense e vira a chave do jogo. Ele tira Nenê, assim, a partir daí o Odair Hellmann faz coisas que eu falo aqui durante um bom tempo, a torcida fala bastante, uma parte da torcida fala bastante, e ele começou a fazer. Ele coloca Miguel, do nada, não usava o jogador de jeito nenhum, coloca. Ele coloca Ganso cedo no jogo, se de vez em quando faz, tem que ser justo. E ele tira Nenê aos 13 do segundo tempo. Não faz, assim, tem um elogio aqui por ele ter tirado, beleza, cedo, mas se a justificativa dele for que Nenê saiu porque estava cansado já no jogo, etc., tem que ser muito criticado. Porque se ele tirou o Nenê no jogo mais importante do ano, ele considera o Nenê um dos principais caras do time, né? O principal cara do time, talvez. E ele tira o Nenê no jogo mais importante do ano porque ele tá cansado, tá errado ele de não ter poupado o Nenê antes. Então, assim, daí, nas suas justificativas vai dar pra saber se isso foi elogio ou se foi uma crítica. E ele tira o Wellington Silva pra botar Miguel. O Fluminense passa a ter a bola, o Fluminense não tinha bola. O Fluminense passa, nesse momento, a não merecer fazer o gol. Porque tinha bola, mas era um time extremamente... E não era mais um time lento, na verdade. Era um time extremamente previsível e parado na frente. Mas deixou de sofrer do Atlético Goianiense. Eu até brinquei que o Fluminense, quando faz o gol, o gol que eu já vou comentar, ele não merece fazer o gol. Só que o Fluminense, antes daquelas mexidas, aos 12 do segundo tempo, né, ele era um time que não é que ele merecia tomar um gol. Ele estava tão mal que ele estava merecendo tomar. E as mexidas colocam o Fluminense em pé de igualdade com o Atlético. O Fluminense passa a ter mais o controle da bola, tem dificuldades nas pontas, por isso que eu falei, o Fluminense passa a ter um ataque com média de, sei lá, 19 anos, talvez. Luiz Henrique, Marcos Paulo e Miguel. E Ganso vindo atrás para poder armar o time, porque de toda a bola que dominava girava para trás, e o Hudson já estava, assim, foi bem na marcação, etc., mas ofensivamente também só dá o passe curto. Então o Fluminense tinha dificuldade para criar jogada. Tem dificuldade nas pontas e no comando de ataque, Luiz Henrique sai da área para jogar, mas aí ele some da referência. Quando ele sai, faz a jogada, não tem ninguém dentro da área. Aos 22 minutos, o Fluminense cria uma chance na qualidade que tem mais do que o Atlético Goianiense. Um passe de Marcos Paulo, lembrando aqueles passes que ele dava para Evanilson, e o Luiz Henrique achei que errou, porque assim, ele dava para ter chegado, pelo menos dar um chute forte ali pro gol. Perde o gol, o Jean sai até bem, o goleiro do Atlético Goianiense. Aos 32, olha só como, aos 12 o Fluminense mexeu, o próximo lance aos 22, esse passe de Marcos Paulo, e depois vai ter outro lance aos 32. A partida do Fluminense foi ruim, não foi boa. Melhorou no segundo tempo? Sim, até responderam lá o meu tweet, não vou lembrar quem foi, mas falando assim, o Fluminense estava muito ruim. O segundo tempo, depois das mexidas, ficou ruim. Tá, finalmente o Fluminense melhorou com as mexidas, né?
Aos 32, o Fluminense tinha um trio de ataque perdido, como eu falei, né? Tava meio parado, meio sem ter noção de posicionamento. E só que em uma jogada, 3 jogadores despontaram ali os seus melhores, né? Miguel bateu o lateral, Marcos Paulo consegue dominar, ganhar da marcação e tocar atrás de volta para Miguel, isso tudo na linha de escanteio. E Miguel não faz o que 96,3% dos jogadores ali fariam, que é dominar aquela bola, olhar para a área e dar a bola no alto em Luiz Henrique. Ou de repente no lateral que está entrando, alguma coisa, ou tocar para trás. Ele toca rasteiro para dentro da área. Isso é uma coisa simples. E se você for buscar o jogo contra a Portuguesa, ele faz exatamente a mesma coisa. Vai lá buscar os melhores momentos do jogo contra a Portuguesa. Portuguesa do Rio, né? Lá em janeiro ou fevereiro, acho que é janeiro. Ele faz essa jogada simples. Ele deu passe em Luiz Henrique domina no bico da pequena área quase, com a bola dominada. Aí faz uma bela jogada, ganha o escanteio, ele até sente cãibra nessa hora. Na cobrança do escanteio, o zagueiro do Atlético Goianiense dá uma cabeçada que Felipe Cardoso não daria e o Fluminense abre o placar. Ganha o gol. Sem merecer, mas ganhou o gol. O Fluminense daí então passou a jogar nos contra-ataques, como time pequeno. Mas fica um destaque, só para defender aqui o Odair Hellmann nesse ponto. Tem gente criticando. Ah, mas o Fluminense, o Odair, olha como é que ele é retranqueiro. Fez o gol, já tirou um atacante, vou botar um volante. Então, dessa vez, eu consigo analisar de um outro jeito que talvez você mude de opinião quanto a isso. Luiz Henrique pediu pra sair, tava com câimbra, não conseguia mais jogar. No banco, se eu não me engano, ele tinha de opções Caio Paulista e Felipe Cardoso, para manter um atacante em campo. Ele olhou pro banco e falou, que merda, hein? Chamou Iago, botou Iago de ponta. Iago entra para jogar na ponta. Tanto que as outras 2 chances que o Fluminense tem em contra-ataques, né, aos 33, no contra-ataque, uma boa jogada de Miguel, prendeu demais a bola, mas foi carregando, e Iago bate de esquerda para a defesa do goleiro. E depois aos 35, um contra-ataque, dessa vez com o Marcos Paulo, que dá o passe. E Iago bate fraquinho, mas Iago pisando na área o tempo todo. Ele entrou para jogar de ponta, não teve retranca nesse caso. E ele tentou escolher a melhor opção para jogar naquela posição. Fato é, o Fluminense jogou como um time pequeno contra o Atlético Goianiense. Conseguiu o resultado por 1-0, não foi como o La Calera que tomou um empate. O Atlético Goianiense deu muito bem jogando nessa temporada, e principalmente nos últimos jogos, quando ele tem a vantagem. Ou seja, o outro time precisa atacá-lo. Foi assim que ele fez com o Vasco, foi assim que ele fez com o Bahia, foi assim que ele fez contra o Flamengo, lá no início do Brasileirão. É assim que ele se dá bem. E contra o Fluminense, tomando um gol muito rápido, tomou aos 10 lá o gol de Evanilson, não soube mais jogar e só passou a jogar bem quando teve uma margem no placar. Ou seja, o jogo de volta vai ter que ser um jogo de muita inteligência do Fluminense, de não dar o resultado para o Atlético Goianiense de jeito nenhum. Rapidamente entrar para matar o jogo, porque o Atlético vai ter que sair da característica dele. Mas isso aí a gente conversa depois, que domingo tem esporte. Foi uma boa atuação? Não, mas ganhamos. No mata-mata, mais do que tudo importa ganhar. Ganhamos um gol, beleza. Preocupa? Preocupa, porque a gente ganhou esse gol, a gente poderia não ter ganhado esse gol. A gente ganhou na incompetência deles. Talvez numas oitavas de final, contra um time um pouco melhor, esse gol talvez não tivesse vindo de mão beijada como veio, e a gente não poderia ter 12 minutos tão ruins como tivemos. Mas ganhamos, enfim, é bom seguir ganhando. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!